Então, bom dia aí para todo mundo, neste primeiro dia do mês de outubro, um dia tão especial que nós celebramos a festa de Santa Teresinha, a religiosa, essa carmelita tão amada no mundo inteiro, não só por aqueles que professam a fé católica, mas certamente por todas aquelas pessoas que buscam com sinceridade aquilo que deve marcar profundamente a vida do ser humano, que é a vida do amor, a vida pelo amor, a vida para o amor e, portanto, a vida do caminho para Deus. Então, peçamos pela intercessão de Santa Teresinha que nós também possamos fazer esse caminho, o caminho da busca de Deus de modo muito concreto, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas da nossa vida, feitas com amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós temos a meditação do Evangelho, o Evangelho do dia, que se encontra em Lucas, capítulo 10, do capítulo 10, versículo 1 ao versículo 12, que geralmente nós chamamos a missão que Jesus confia agora a 72 discípulos. Nós ouvimos outro dia que Jesus está caminhando para Jerusalém, e ao longo do caminho Jesus encontra muitas pessoas que aderem à sua proposta de vida, seguindo também no caminho da cruz, e pessoas que, diante das exigências deste segmento, preferem tomar outra estrada. E é justamente nesse contexto que nós vamos encontrar essa missão que Jesus confia a outros 72 discípulos. Nós estamos já acostumados a ouvir falar do grupo dos 12, esse grupo mais próximo de Jesus. Mas uma das características de Lucas é justamente dizer que a missão de Jesus tem um destino universal. Mateus, por exemplo, insiste no aspecto da missão de Jesus como Messias esperado por Israel, mas Lucas, naturalmente, vindo desse ambiente mais aberto, mais amplo, do mundo grego, vai justamente apresentar Jesus como Salvador da humanidade. E, portanto, passar do número 12 para o número 70, 72, é justamente uma indicação dessa amplitude da missão e da salvação. Então aqui esse número 7, ou composto 72, ele indica justamente a universalidade. Então o Evangelho, como já temos repetido tantas vezes, que Jesus diz ser a sua missão, evangelizar os pobres, ele que foi ungido, consagrado e enviado, então não tem restrição, não tem fronteiras, não tem divisas, mas tem todo o campo, cada vez mais amplo e aberto para que a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, chegue a todos os povos. E neste trecho do Evangelho nós vamos encontrar orientações bem concretas que Jesus dá aos discípulos que ele envia, e naturalmente ainda válidas, sempre válidas ao longo da história do cristianismo, da história da igreja. Nós temos sempre essas orientações de Jesus, que de fato não são apenas algumas indicações metodológicas, mas dão também o significado da missão. Então, o que é que nós podemos dizer que é o primeiro elemento presente nesta narração, quando se trata da missão dos 72? Em primeiro lugar, é a constatação. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vejam que cresceu de 12 para 72, mas mesmo assim, Jesus diz que a messe é grande. Isso nos chama atenção, até para nós que, de qualquer forma, buscamos dar a resposta a esse chamado do Senhor para trabalhar na sua messe, que nós nunca devemos nos acostumar pensando que somos suficientes. Isso seria uma arrogância, uma prepotência muito grande.
nós devemos sempre ter a consciência de que somos poucos, somos insuficientes. E, portanto, aí o que é que Jesus diz? Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita. Então, um elemento fundamental, né, da missão é a oração. A oração que nos faz tomar consciência de que não somos suficientes e, portanto, nos abre para uma atitude de humildade, de contar com a colaboração, de abertura para acolher também outras pessoas que se colocam nessa disponibilidade, nessa disposição de levar o Evangelho a todas as criaturas. Então, a primeira coisa que a oração que Jesus nos manda fazer nos ajuda essa consciência de que nós não somos suficientes. Para não nos fecharmos num gueto, num grupo. Isso é muito perigoso, até mesmo na comunidade da igreja, né? Alguém pensar, não precisa mais não, aqui a gente já faz, né? De forma nenhuma. Ou seja, a missão é sempre, tem sempre um horizonte muito amplo e nós não podemos cair nessa tentação de pensar que porque já estamos fazendo alguma coisa, isso já é suficiente. Até mesmo porque, às vezes, do ponto de vista humano, né, estar aberto para acolher outras pessoas também nos provoca, né, nos provoca a sair do comodismo. Mas é muito perigoso, né, nós perdermos essa consciência de que somos poucos e que a messe é grande. E o segundo aspecto dessa oração, né, que Jesus manda fazer é justamente também ter a convicção de que a nossa vocação, a missão que o Senhor nos concede, tudo isso é dom, tudo isso vem de Deus, mesmo que nos empenhemos, mas isso não se origina em nós. Então, esse primeiro destaque que nós podemos fazer deste texto do Evangelho de hoje, quando se fala da missão dos 72, a oração fundamental. Sem oração, nós não podemos discernir nem mesmo a vontade de Deus, que é o ponto de partida de tudo. Se ficarmos num ativismo, né, já querendo fazer muitas coisas, talvez no início até fiquemos entusiasmados, mas depois vamos cair num vazio, né, porque vamos pensar que nós somos os sujeitos, os protagonistas fundamentais da missão, quando na verdade nós somos colaboradores. Logo em seguida, Jesus diz uma palavra, né, que poderia ser, do ponto de vista de uma determinada lógica, poderia ser dispensada para o momento, né, deixar mais para frente, mas Jesus, como a gente tem dito, não engana. Quando Jesus chama mostrando a realidade do caminho. E por isso Jesus diz, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então Jesus, ele sabe que está se encaminhando para Jerusalém, sabe que lá vai encontrar lobos ferozes. E por isso ele também não engana os seus discípulos. Então alguém que pensa seguir Jesus e não enfrentar dificuldades, não enfrentar obstáculos, ainda não escutou, né, com muita atenção esse chamado do Senhor, ainda não conhece, né, o caminho de Jesus e por isso pode se equivocar e pode até mesmo se escandalizar quando estiver diante de obstáculos e diante desses lobos ferozes, como o Evangelho de hoje nos fala. Depois Jesus orienta os seus discípulos para que assumam atitudes de despojamento e de confiança. Por isso que ele diz aqui, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Isso aqui chama atenção se confrontarmos com aquela metodologia dos fariseus. Os fariseus também tinham os seus discípulos e os seus missionários. Até no próprio Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar Jesus fazendo críticas do tipo, vocês percorrem o céu e a terra, né? Ou seja, montanhas, e vão longe para fazer prosélitos, ou seja, converter pessoas, e depois tornam essas pessoas mais dignas da geena 2 vezes mais. Então, havia também discípulos dos fariseus que eram missionários. E aí Jesus, quando envia os seus missionários, ele orienta de tal forma para que eles não sejam confundidos com os missionários dos fariseus.
Então, o que poderia criar essa confusão? Primeiro, essa questão, né, de não levar bolsa nem sacola, que era justamente para não recolher aquilo que eventualmente poderia ser oferecido, sobretudo pelas pessoas mais simples, né? Pelas viúvas, também a própria crítica de Jesus, né? Que eles devoram a casa das viúvas. O que significa isso, devorar? Então, quando iam nessas missões, levavam sempre as suas sacolas, as suas bolsas, e ali traziam tudo o que era possível, né, tirar das pessoas, que até com uma certa simplicidade e generosidade ofereciam, mas eram também exploradas. Então os discípulos não podem fazer isso, por isso não levar nem bolsa, nem sacola. Daqui poderia pensar aqui, logo em seguida, quando Jesus diz não cumprimentar ninguém pelo caminho, não é ser mal educado, mas é não fazer uma propaganda, né, como os discípulos dos fariseus faziam, né, serem notados, serem vistos e até mesmo criar uma espécie de ibope, né, de aceitação espetacular. Né? Então, essa questão de não saudar também pode ser nesse sentido, não chamar atenção para si. Por quê? Porque a missão não será realizada no palco, na praça, mas a missão será realizada em casa. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Então é muito importante esse contato mais próximo, não ficar apenas em cenários ou em palcos ou em lugares onde se junta muita gente, mas não tem o contato, porque é justamente na proximidade que o evangelho vai ser aceito ou será rejeitado. E ali Jesus diz que a paz, o desejo da paz, não é uma coisa mágica, precisa ser aceito, precisa ser acolhido. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará para vós. Então, não vamos pensar que os discípulos vão aqui de forma mágica realizar alguns gestos ou algumas palavras, mas é preciso dessa interação, desse acolhimento. Depois Jesus fala, né, já que eles não levaram nem sacola, nem bolsa, mas eles são seres humanos, têm necessidades, e por isso, onde eles entrarem, eles devem comer e beber do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Aqui também uma coisa que deve distinguir o discípulo de Jesus dos discípulos do fariseu, que era o quê? Os discípulos dos fariseus levavam a sua própria comida, porque não queriam se arriscar em comer algo que estivesse contaminado, né, da impureza, né, aquela questão legal. Então eles tinham sempre a sua marmitinha do lado para ali se alimentarem e, portanto, evitar, né, uma eventual contaminação, né, aquele rigorismo, né, legalista, e, portanto, é por isso que Jesus muitas vezes foi criticado, né? Os seus discípulos comem sem lavar as mãos, os seus discípulos comem sem fazer a limpeza, né, dos pratos e copos e assim por diante. Jesus vai dizer: não é aquilo que entra que contamina, mas aquilo que sai, né, que revela um coração contaminado. Então Jesus também dá essa indicação para que, de fato, os seus discípulos não sejam confundidos com os discípulos dos fariseus, né, que iam às casas, né, até traziam coisas de lá, mas lá não compartilhavam do alimento. Depois Jesus diz algo muito claro para a missão, que não é neutra: onde não forem recebidos, então é preciso dizer isso, né? Dizer que rejeitaram, né? É justamente aquilo: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. Mas reafirmar: o reino de Deus está próximo, e certamente mostrar quais são as consequências de rejeitar esta boa notícia. Então peçamos ao Senhor que nos ajude também a assumirmos a nossa missão. E hoje, dia de Santa Teresinha, essa religiosa carmelita enclausurada, né, que do ponto de vista humano viveu tão pouco tempo, 24 anos apenas, mas através dela Deus realizou e tem realizado grandes maravilhas, sobretudo fazendo com que as pessoas provem o seu amor. E, portanto, peçamos pela intercessão de Santa Teresinha que também sejamos missionários, né? Iniciamos hoje um mês missionário e ela é padroeira das missões. Então, mesmo sem sair do seu convento,
né, se tornou a grande missionária do amor de Deus. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.